Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo da Páscoa. Toda a experiência pascal da igreja, atualizada para hoje, nos chama a vivenciar cada vez mais e melhor a nossa vida cristã, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que a nossa experiência seja de cada vez mais contagiar ao nosso redor com a boa notícia. O Senhor ressuscitou, está vivo no meio de nós e é a nossa vida. Também nós continuamos em Aparecida, a 54ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E neste final de semana nós temos o tempo de retiro espiritual. Retiro espiritual, justamente o cardeal que vai nos conduzir cada vez mais para poder aproveitar e aprofundar cada vez mais sobre o diálogo da igreja com a sociedade, com o mundo de hoje, com os não crentes. Então é sempre uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de, junto com os vários temas que nós temos, que discutir, que aprofundar, que votar, que também a gente passe o final de semana rezando, nos confessando e fazendo experiência desse amor misericordioso do Senhor e ao mesmo tempo nesse diálogo com a sociedade, com o mundo de hoje. Então rezem por nós nessa 54ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, que acontece durante 10 dias em Aparecida. O tema principal é sobre os leigos, o cristão leigo na igreja e no mundo. E claro que no mundo é o principal trabalho do cristão leigo, é chamado a ser presença cristã nessa sociedade. E no mundo como está hoje, com corrupções e erros e tudo mais, vemos a importância e a necessidade dos cristãos leigos e leigas como alguém comprometido com o Evangelho, com Jesus Cristo, ser em presença de quem se encontrou com Jesus Cristo e que o anuncia, o proclama e, por isso, tem uma vida de acordo com o Evangelho nessa presença no mundo, onde não se buscam as preocupações com o poder, com o mando, mas sim com relação ao poder servir justamente ao mundo de hoje com o testemunho cristão. Eis o grande desafio que todos nós somos chamados a responder, caríssimos amigos e irmãos, e que, evidente, sem dúvida, os cristãos, que são a maioria da igreja, os leigos, são chamados a estarem no mundo como fermento no meio da massa. Sal, luz e fermento no meio desse nosso mundo, desse nosso tempo. Portanto, tempo de retiro, de oração e continuando a discussão para a futura aprovação de um documento sobre o cristão leigo, que de uma certa forma quer apenas incentivar essa presença do leigo no mundo de hoje, que necessita dos cristãos como fermento no meio da massa, transformando esse nosso tempo, esse nosso mundo. A liturgia desse terceiro domingo, Rita, como sempre acontece, no tempo da Páscoa é sempre muito rica. O Evangelho, tendo a parte, o Evangelho com a versão completa, chamada mais longa, tem dois assuntos que merecem a nossa reflexão. Estão ligados, mas sem dúvida são duas reflexões interessantes. De um lado, é justamente a pesca, Jesus que pede que jogue a rede e eles obedecem e logo justamente vem acontecer, experimentam justamente que pescam bastante e depois chamado de Pedro de ser aquele que vai apacentar o rebanho do Senhor, apacenta os meus cordeiros. De um lado, essa primeira parte do Evangelho, ou seja, estavam justamente Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos, estavam juntos. Pedro disse, eu vou pescar. Eles disseram, também nós vamos contigo. Entraram na barca, não pescaram nada naquela noite. Na manhã seguinte, Jesus aparece, não entendiam que era Jesus, dizem que não pescaram nada, não tinha nada para comer, e Jesus vai dizer, lançai a rede à direita da barca e achareis. E aí lançaram a rede e não conseguiu sequer puxar para fora por causa da quantidade de peixes. E aí o discípulo a quem Jesus amava, aquele que sentia-se amado por Jesus, João, disse a Pedro,
é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro foi logo ao encontro do Senhor e logo trouxeram a barca com os peixes e ali, com as brasas acesas, já estavam prontas, comeram o peixe. Estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. É o Senhor que está presente no meio de nós. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos, apareceu aos seus apóstolos. Primeira parte do Evangelho seria esse. Essa primeira parte, meus irmãos e irmãs, me lembra algumas coisas importantes para nós. De um lado, primeiro, a unidade dos apóstolos com Pedro. Vou pescar. Nós vamos também contigo. Como eu gostaria que assim fosse sempre na igreja, vendo a necessidade de evangelização, de missão, dos trabalhos, que o nosso coração fosse essa unidade. Nós temos necessidade de evangelizar tal situação, tal pessoa, tal realidade. Não precisasse nem determinar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Mas que houvesse essa disposição de tal maneira interessada que fosse como os discípulos, os apóstolos. Nós também vamos contigo, vamos com você. É um pouco esse o caminho que nós sonhamos para a igreja. Mais do que mandar que se faça, que nós sejamos todos motivados pelo mesmo Espírito a trabalhar com entusiasmo na evangelização. E ao mesmo tempo, diante das situações que nem sempre nós conseguimos assim evangelizar, é na obediência da palavra de Jesus que acontecem as maravilhas. Lançai a rede à direita, e aí pegaram tanto peixe que deu o que fazer para depois levar no barco para a terra. Aí depois chegou lá e viram que eram 153 grandes peixes, que segundo uma das tradições interpretativas desse evangelho, é que seriam as nações conhecidas de então. Ou seja, o evangelho deve ser anunciado a todos, levar a palavra de Deus a todos. E claro, supõe que os discípulos de Jesus estejam unidos a Pedro e caminhando juntos. Nós vamos contigo, nós caminhamos contigo. No meio de tantos personalismos que existem hoje, tantas situações que cada um quer fazer da sua própria conta e muitas vezes não tem essa caminhada de unidade nem na sua paróquia, nem na sua diocese, nem na igreja, muitas nós dispersamos e acabamos não evangelizando. Acabamos não levando a palavra que leve a vida para as pessoas, porque retirar justamente da água significa ali a gente levar a vida, que significa evangelizar, levar a verdadeira vida para toda a humanidade. Nós aprendemos, meus irmãos, a ver essa unidade, essa comunhão e obedecer a Jesus, que nos impede para nós jogarmos a rede. E dentro da unidade e da obediência a Cristo, nós vamos ver que todas as nações serão evangelizadas. E nós sabemos que ainda hoje, ainda tem grande parte da humanidade que não foi evangelizada, que não escutou o anúncio do Evangelho. Claro que nós somos chamados a anunciar e proclamar. Cada um vai responder de acordo com a graça de Deus, com a sua resposta ao Senhor. Mas nós somos chamados a proclamar e anunciar essa boa notícia para todos. E a segunda parte do Evangelho chamado mais longo, justamente é o diálogo de Jesus com Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Depois, mais uma vez, Simão, filho de João, tu me amas? Se Pedro vai responder, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Cristo perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus dá a Pedro essa missão de confirmar os irmãos na fé e essa missão de que, porque ama a Cristo, de cuidar do povo de Deus. Vai lembrar também para Pedro que no começo
ele andava sozinho, se cingia onde queria, e quando já ficar idoso, vai ser levado para aqui e para lá. Não é? Já Jesus lembrando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Nessa segunda parte do Evangelho, aparece justamente, meus irmãos e irmãs, que para que nós apacentemos o povo de Deus, as ovelhas, os cordeiros, como fala o Evangelho, como Jesus pede a Pedro, supõe amor a Cristo. Tu me amas. Nós amamos a Jesus Cristo. Nós o temos como Senhor da nossa vida. Nós o temos próximo de nós. Verdadeiramente é bom discípulo de Jesus quem o ama, que torna-se, portanto, um bom apóstolo, um bom evangelizador. Nós somos chamados a isso. A de tal maneira, vindo a experiência, o Senhor que nos pede para lançar a rede, para evangelizar, e que supõe que essa evangelização seja cada vez mais da forma como aquele que ama Jesus, que o acolhe como Senhor. Tu me amas. E poder declarar, Senhor, eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. É o passo da fé, de crer que Deus enviou o seu Filho, que é o Senhor e o Kyrios, mas que não é apenas alguém formal ou alguma coisa externa a nós, mas é alguém afetivamente com quem nós nos encontramos, amando. Tu sabes que eu te amo. Sabes tudo, Senhor. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a palavra dos Atos dos Apóstolos, leitura primeira desse terceiro domingo da Páscoa, coloca para nós que os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. E disseram assim, nós tínhamos proibido que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. E ainda fala que nós somos responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros responderam, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Eles preferem obedecer ao Senhor que enviou a evangelizar. E aí vai lembrar, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. É disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, no Evangelho vemos Jesus que fala justamente de jogar a rede, de evangelizar, de Pedro ser enviado para apacentar os cordeiros, porque ama Jesus Cristo. E do outro lado, a sociedade, o mundo, proibindo os discípulos de Jesus de falarem em seu nome. Isso não aconteceu só naquela época, não. Em todas as épocas da história, nós tivemos cristãos perseguidos, proibidos de falar de Jesus Cristo. Como também hoje acontece isso, e não só longe daqui, mas muitas vezes perto também de nós, com a rejeição aos cristãos, que só querem fazer o bem, e isso ainda mais levar a vida verdadeira para todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, como Pedro, somos chamados a obedecer antes a Deus do que aos homens. Continuar a nossa missão evangelizadora, justamente anunciando o Senhor que está vivo no meio de nós, nos proclama que nós anunciamos a perdão e reconciliação a todas as pessoas, e muitas vezes nós somos caluniados, maltratados, denunciados assim erroneamente, maldosamente, tantas situações por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse tempo da Páscoa, o encontro com o Senhor ressuscitado nos faz ver essa nossa missão de evangelização, nos faz também não desanimarmos com as proibições e perseguições e nos ensina cada vez mais, porque amamos a Cristo, continuar anunciando e proclamando essa boa notícia para todos. Amém.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.